Eu nunca vou entender a carência humana. Muitas pessoas associam a felicidade a ter um relacionamento. E aí, nessa busca frenética por um relacionamento, muitas delas se submetem a cada tipo de coisa. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí, galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Relacionamento. O que seria um relacionamento? O relacionamento é o ato de se relacionar com uma pessoa. O problema é quando a pessoa acredita ou credibiliza a felicidade ao outro. Ela acha que só será feliz quando tiver alguém. Ela não consegue ser feliz sozinha. Ela precisa de alguém para ser feliz. Isso é o que chamamos de carência. Essa pessoa não é um relacionamento saudável para ela. Essa pessoa é uma muleta. E aí o que acontece? Pessoas assim atraem pessoas que não são muito legais. É o que chamamos de pessoas tóxicas. Então, pessoas carentes demais, que buscam um relacionamento a todo custo, que acreditam que só serão felizes se tiverem alguém, elas vão atrair certos tipos de pessoas tóxicas. Uma delas é o narcisista. São pessoas altamente egocêntricas, manipuladoras e tóxicas. Na verdade, todas elas que eu vou citar aqui, ou a maioria, são tóxicas. Então, você desconsidera essa parte, ou você já associa. E aí, essas pessoas narcisistas, o que é que elas fazem? Elas precisam de alguém que elas possam controlar, manipular. Então, o narcisista, ele faz o quê? Ele simplesmente detona a autoestima da pessoa que ele está se relacionando. Porque ele precisa criar uma dependência afetiva nele, para que a pessoa fique apenas presa a ele, para que a pessoa não busque outras pessoas. Então, o narcisista, que pode ser homem ou mulher, ele simplesmente vai agir desta forma, detonando a autoestima, fazendo com que o outro acredite que ele é a melhor opção e que não há outra, que sem esta pessoa ele jamais será feliz. Eu vi uma pessoa com traço narcisista em um relacionamento meio doido, que ela simplesmente virou e disse: se ele ficar com outras pessoas, ele perde algo muito importante. Daí todo mundo na roda que estava conversando perguntou: o que seria esse algo importante? E aí ele disse: ele me perde. Ele não me terá mais na cama. Então o narcisista, como o próprio ego inflado, como o próprio nome fala, narcisista, que vem de narciso, aquele que se ama demais, ele acredita que ele é a sétima maravilha do mundo e que as pessoas não conseguem viver sem ele. E para isso ele precisa alimentar no outro essa dependência, porque o narcisista, na verdade, ele tem um problema com a autoestima. Ele precisa se afirmar o tempo todo para que ele, no fim, possa acreditar na mentira que ele está contando. Porque ninguém é insubstituível. Aí entramos no outro tipo de relacionamento ou de pessoa que as pessoas carentes atraem, que são as manipuladoras. Pessoas manipuladoras simplesmente são pessoas que vão tentar te conduzir para aquilo que ela acredita. Então não é uma verdade total, não é a verdade, é a verdade da pessoa. Então, por exemplo, ninguém presta, ninguém é suficiente para ela, todo mundo apronta, ela sempre se faz de vítima, ela sempre diz que foi a pessoa que fez, é o outro que faz. Ela não reconhece as próprias falhas. Eu já me envolvi com uma pessoa manipuladora. E aí, por sinal, essa pessoa tinha depressão.
Depressão é uma doença mental. Até aí, ok. Mas ela utilizava desta depressão para manipular as pessoas. Ou seja, ela aprontava, ela machucava pessoas, ela detonava pessoas e aí ela sempre dizia: mas eu faço isso porque eu tenho depressão. Então eu aconselho que pessoas assim se tratem primeiro para depois tentar um relacionamento. Concorda? Porque ninguém tem a obrigação de suportar ou aturar esse tipo de coisa. Eu tive um namorado que ele era desse jeito. E aí o que ele fazia? Ele simplesmente alimentava os meus sentimentos, se aproveitava da minha carência que eu estava na época, e aí simplesmente ele sumia de vez, desaparecia. Bastava ele ser contrariado ou ficar chateado com alguma coisa, ele desaparecia sem dar nenhuma satisfação e eu me ferrava. Porque eu ficava tendo que lidar com a situação e saber o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu, quando na verdade a culpa era dele. E aí sempre ele ressurgia do nada. Sempre ele vinha com um papo maravilhoso, com toda aquela coisa, sabe, de conversar o juízo, de toda aquela lábia. E aí lá vai eu voltar pro cara de novo. E aí ele começava a manipular. Tinha que ser sempre o que ele queria, da forma que ele queria, como ele queria. E ele vai sempre alimentando o desejo, a fantasia, o interesse do outro, mas ele nunca vai suprir. Ele quer apenas manipular. É como um jogo de xadrez, onde ele vai mexendo com as peças. E as peças, geralmente, somos nós. No final, se ele quiser dar um pé na bunda, ele dá. Quando eu descobri, eu percebi que ele tinha esse temperamento, essa personalidade manipuladora, aí eu comecei a jogar com ele. E aí ele entrou em pânico. Porque o manipulador, se ele percebe que não está conseguindo te acessar, não está conseguindo te manipular, te controlar, te conduzir para onde ele quer, ele entra em desespero. Então o que é que aconteceu? Eu comecei a manipular também. Ele fazia o joguinho e eu também fazia. E eu não cedia às palhaçadas dele. E aí eu comecei a perceber, depois que terminamos, que ele fazia esse jogo com várias pessoas. Ele passava o dia, por exemplo, nas redes sociais, sempre se vitimizando e sempre colocando a culpa no outro. É sempre o outro que é infiel, é sempre o outro que apronta, é sempre o outro. Eu digo, peraí, mas ele não reconhece as coisas que ele faz, porque eu convivi com ele muito tempo e eu sabia do que ele aprontava. Eu sabia exatamente das palhaçadas que ele fazia. E por que ele não conta? E aí eu fui bater a real para ele e disse, vem cá, por que você joga a culpa no outro se muitas vezes quem apronta é você? Aí comecei a bater a real, ele ficou desesperado, me xingou e me bloqueou. Me esqueceu de vez, sumiu. Tanto o narcisista quanto o manipulador, eles simplesmente fazem isso. Quando são confrontados ou quando perdem de vez, que percebem que não vão mais conseguir te controlar, aí eles simplesmente te bloqueiam, somem da tua vida e vão atrás de outra vítima. Geralmente eles, quando vão atrás de um relacionamento, eles se apresentam como o melhor relacionamento que você pode ter. É o relacionamento dos sonhos. Abra teu olho. Porque muitas vezes nós que estamos carentes, eu falo nós porque eu já passei dessa fase da carência, eu também já estive muito carente e buscando alguém, nós temos a tendência a não enxergar os sinais. A pessoa mostra ou demonstra já a sua falta de caráter, mas aí nós ficamos sem querer acreditar, ou nós ficamos passando pano, ou nós tentamos justificar porque nós queremos muito um relacionamento. Então a gente acaba dizendo, não é assim, é impressão minha. Não, ele não pode ser desse jeito. Ele é uma pessoa maravilhosa. E aí, simplesmente, depois que cai a ficha, nós nos decepcionamos. Mas se a gente parar para analisar, a gente só se decepciona se a gente quiser. Porque o outro demonstra, ele mostra sinais de quem ele realmente é. Está tudo ali. Basta saber enxergar.
Então, para a gente entrar num relacionamento, a gente tem que entrar num relacionamento com sangue frio e os olhos bem abertos. O pé no chão, de preferência um atrás. Porque a gente vai sempre observando o outro. Não acredite no que a pessoa fala. Acredite nas atitudes. E aí também pessoas carentes, elas vão atrair um terceiro tipo de pessoa que eu considero a mais tóxica, que é justamente a pessoa do relacionamento aberto. O relacionamento aberto nada mais é do que a tentativa de ter alguém a todo custo. Então é aquela história. Você pode me trair, desde que eu saiba, porque eu não tenho amor próprio. Eu preciso me submeter aos caprichos do outro, porque muitas vezes a pessoa entra num relacionamento aberto sem nem estar afim. Ela é uma pessoa monogâmica. Ela é uma pessoa que quer ter uma pessoa para ela, com ela. Mas aí o cara do relacionamento aberto, ele quer estar na putaria, ele quer estar na curtição, ele quer estar transando com um e com outro. Mas ele não quer perder aquela pessoa porque ele quer simplesmente dizer, eu tenho alguém. Isso é uma carência. Porque aí se você tem alguém e essa pessoa não te completa, então você vai atrás de outras pessoas. Mas aí você larga aquela pessoa e vai atrás das outras, vai ser feliz. Vai atrás daquilo que te complete, mas não. Muitas vezes é uma pessoa que dá a sugestão à outra. E aí, por que não trazemos uma terceira pessoa para apimentar a relação? Então o outro que é muito carente, para não perder aquele relacionamento bosta, se submete a esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Você acaba se relacionando com um cara infiel. Só que agora ele faz na sua frente. Porque aí agora todo mundo sabendo, não há problema. Enfim, a hipocrisia. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião, é o que eu acho. Você não precisa concordar com tudo que eu disse, porém você precisa respeitar. Até porque eu estou dando a minha opinião no meu espaço, não no seu. Ok? Bem, agora eu vou indo. Beijo do Tio Fera. Fui.